Você sabia que muitas vezes estamos pagando juros abusivos em contratos de financiamento ou de empréstimos? Essa prática é mais comum do que parece e pode drenar seu dinheiro de forma desnecessária. Mas você não precisa aceitar isso. Iremos falar como você pode deixar de pagar esses juros abusivos e talvez até mesmo recebê-los de volta. Antes de continuarmos, já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma das dicas sobre direito. O primeiro ponto que eu quero desmistificar aqui é que muitas pessoas temem entrar com esses processos contra os bancos com medo de perder os seus créditos, mas na verdade é que o seu direito ele é protegido pela nossa legislação e principalmente pelo judiciário, e eu vou te mostrar isso no decorrer do vídeo. Os juros abusivos geralmente aparecem em contratos de financiamento e empréstimos com taxas acima da média de mercado ou com cláusulas que favoreçam apenas a instituição financeira. Mas você sabe como identificar isso dentro de um contrato? É super simples. Com o contrato em mãos, eu vou pedir que você vá até a parte onde fica escrito o seguinte termo: juro efetivo total. Nos contratos de financiamento e nos contratos de empréstimo, em regra, se estiverem acima de 50%, já é um bom indício que você deve verificar esse contrato. Porém, a gente deve ir com cautela aí, porque nem todos os contratos estarão automaticamente com juros abusivos. A gente precisa verificar a média de mercado do momento em que você assinou esse contrato. Para isso, a gente utiliza-se do próprio Banco Central, onde eles fazem o levantamento das séries e a média dessas séries para cada contrato específico assinado em cada mês e ano específico. A partir desse momento, com esse levantamento, se o seu contrato estiver com o dobro dessa média, você tem o direito de fazer uma revisão desse contrato. Se os juros estiverem acima da média do mercado, todos os contratos podem ser revisados? Os contratos de financiamento de veículo, imóveis e até empréstimos pessoais e consignados podem ser revisados judicialmente. Muitas pessoas acham que só os contratos novos podem ser revisados, mas na verdade, mesmo os contratos antigos podem passar por uma revisão se for possível comprovar que os juros abusivos estavam aplicados nele. E nesse ponto, a gente tem uma pequena diferenciação entre o tipo de processo que será feito, onde para os contratos novos a gente consegue abaixar o valor das parcelas, levando em consideração os juros aplicados nela. E para os contratos antigos existe a possibilidade de pedir restituição dos valores já pagos, podendo até mesmo, caso seja identificado o valor pago de forma ilegal para a instituição, ela ter que devolver esse valor de forma dobrada, além da correção monetária e juros. A jurisprudência dos tribunais brasileiros, como o STJ, vem reforçando o direito do consumidor a revisar esses contratos, principalmente quando já de cara há indícios da abusividade e de taxas aplicadas de forma ilegal. A gente sabe que o receio de enfrentar um banco num processo jurídico é muito grande, mas lembre-se que o direito ampara você, principalmente com a lei do consumidor, e protege você de qualquer juros abusivo. Eu quero só te lembrar um detalhe: os bancos possuem centenas de processos judiciais. Eles acabam não dando conta de responder todos, utilizando então peças basicamente repetitivas. E a partir do momento que a gente entra com um processo judicial contra eles, a gente já sabe exatamente qual ponto eles irão trabalhar. Então, facilita muito o trabalho. O processo para revisar os juros abusivos é mais simples do que você imagina. O ponto principal e mais necessário é o levantamento de todos os documentos, como contratos, comprovantes de pagamento, extratos bancários. Em seguida, você precisa procurar um advogado de confiança e especialista nesse tipo de ação. Você fez aquele levantamento inicial, viu que sua taxa de juros está um pouquinho elevada pelo patamar que a gente falou ali, acima dos 50%. Já tem um grande indício. Agora, você precisa procurar um advogado especialista porque ele vai saber detalhadamente as cláusulas abusivas e verificar exatamente quanto esse juros está abusivo e quanto será possível você receber de volta ou deixar de pagar. Qual será a média de mercado aplicada a seu contrato?
assim conseguindo te dar valores aproximados de possibilidade de sucesso na ação, ou até mesmo se não compensaria de fato entrar com o seu processo, que existe essa possibilidade também. Muitos têm medo dos custos envolvidos nesses processos, mas em casos de juros abusivos, o ganho pode compensar muito esses custos. A gente sabe que muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, então esses custos iniciais podem vir a atrapalhar ou até mesmo trazer um desconforto com aquele medo de chegar a perder a ação. Mas esse tipo de ação pode até mesmo te auxiliar nesse conforto financeiro. Revisar um contrato de juros abusivo pode resultar em uma redução significativa da dívida, a devolução dos valores pagos indevidamente e a possibilidade de renegociação do saldo devedor de forma justa. Isso por si só já alivia o seu bolso, mas também o seu emocional. Em muitos casos a gente vê uma redução que pode chegar até 50% do valor total pago a mais, somando a correção monetária e os juros de mora. A revisão do contrato ela pode trazer vários benefícios, como já falados aqui, principalmente na questão do seu emocional e a resolução de problemas financeiros que vocês estejam passando. Por quê? A partir do momento que a gente entra com o processo, existe uma possibilidade de uma redução imediata dos valores de prestações pagas, principalmente se já de cara ficar identificado que os juros está muito acima da média de mercado. Isso vai te facilitar, vai te dar uma folga na sua questão financeira para você se estabilizar e dar continuidade mesmo até no processo. Muita gente se pergunta quanto vai gastar em uma ação de revisão de juros. Em geral, os custos incluem eventuais custos processuais e honorários do advogado, que podem ser parcelados ou até mesmo ajustados conforme negociação com o profissional. Esse é um dos pontos que muita gente fica com receio de dar entrada com o processo judicial, porque existem algumas possibilidades a serem analisadas. Existem alguns custos inerentes do próprio processo de revisão de juros. O que acontece é o seguinte: existem custos processuais. Esse tipo de processo, como provavelmente precisa de uma perícia, ele deve ser realizado na justiça comum. E na justiça comum existem pagamento de taxas de custas processuais que variam de acordo com a sua ação, com o valor específico que você está solicitando na ação. Então fica um pouquinho difícil de se falar exatamente o valor ser gasto com custas processuais. Mas existe a possibilidade da solicitação da gratuidade de justiça, dependendo da sua situação financeira e do valor que você recebe mensalmente. Com a gratuidade de justiça, você deixa de pagar qualquer custa processual ou taxa processual que exista no decorrer do processo. Existe a possibilidade de você ter que pagar as custas processuais, a perícia realizada dentro do processo e até mesmo sucumbência caso você venha a perder. Por isso é super interessante uma análise prévia para saber se de fato você vai ter uma grande possibilidade de ganhar ou não essa ação. A gente fala de grande possibilidade porque é praticamente impossível garantir que você vai ter sucesso na ação, mas existe como ter uma taxa de sucesso, uma média de sucesso, dependendo do que você tem em mãos, e até mesmo analisar previamente se você vai conseguir ou não a gratuidade de justiça. Super interessante então fazer toda essa análise anteriormente para fazer uma avaliação do que você vai gastar no decorrer do processo. Aqui eu vou falar até mesmo de uma questão que a gente tem visto muito, propagandas absurdas na televisão sobre supostamente seriam empresas que fariam essa revisão de forma administrativa, mas depois acaba entrando com o processo judicial e vão te cobrando taxas onde apenas eles vão saindo com sucesso, e muitas das vezes você sequer teria direito de receber algum valor de volta ou até mesmo reduzir a taxa paga durante o contrato. E agora, vamos para uma das melhores partes dentro de um processo judicial desse tipo de ação. O Código de Defesa do Consumidor garante a você, se comprovado que você pagou juros abusivos, você tem direito de pedir a devolução em dobro do valor pago a mais. Esse direito é garantido no Código de Defesa do Consumidor e é a forma de compensação pelos seus prejuízos sofridos. Isso é um ponto colocado dentro do processo, que é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, onde a partir do momento que você finalizou ou já pagou a maior parte
do seu contrato e na hora que é feito o cálculo, é identificado que você já está pagando valor a mais do que você de fato deveria estar pagando, aquele valor pago a mais ele deve ser restituído a você com juros, correção monetária e em valor dobrado. Então, a quem já tem contratos avançados, quase terminando, ou até mesmo que já terminaram o pagamento, tem uma grande possibilidade de receber os valores pagos a mais dobrado ainda. Então, pessoal, não descarta aquele contrato antigo. A gente sabe que existe prescrição de 5 anos, mas muitas vezes os juros que você pagou, que está dentro desses últimos 5 anos, compensa entrar com a ação. Você sabia que a revisão de juros também pode ser usada como uma estratégia poderosa de defesa contra as ações de cobrança e de busca e apreensão de veículos? Ao questionar a cláusula abusiva, você ganha tempo e muitas vezes consegue redução da dívida ou um acordo mais justo, impedindo a busca do seu bem e muitas vezes encerrando com a ação de cobrança. Aqui a gente trabalha essa revisão de juros como uma defesa. Muita gente não conseguiu dar continuidade de forma correta com os pagamentos dessas parcelas, tanto do financiamento quanto do empréstimo, e nesse momento a gente consegue fazer uma defesa nas ações de cobranças que vocês estão sofrendo, usando essa justificativa dos juros abusivos, que esse juros abusivo deu causa ao seu endividamento, o seu não ter conseguido pagar esse valor. Com esse prosseguimento desse tipo de ação, você pode encerrar a ação de cobrança, dependendo do valor que você vai ter de restituição ou dependendo do valor que você vai ter ali de abatimento do valor da sua dívida, ou até mesmo acabar com aquela ação de busca e apreensão que está ocorrendo sobre o seu bem, ali, sobre o seu patrimônio, demonstrando o juiz que você está sendo cobrado de forma onerosa demais, de forma desigual pelo banco, que os juros ali está muito abusivo e que isso que está trazendo o seu problema. A culpa do seu endividamento não é simplesmente seu, é do próprio banco que cobrou de forma abusiva de você. Então, é uma estratégia de defesa nesse ponto que muita gente tem utilizado e tem tido sucesso. Eu já falei um pouco, mas para você saber se você está pagando juros abusivos, comparem a taxa do seu contrato com a média do mercado, que é divulgado pelo Banco Central. Se sua taxa for muito acima dessa média, é um forte indício de que os juros são abusivos. Eu irei fazer um vídeo mais detalhado posteriormente da forma que é possível fazer a consulta das taxas médias de cada tipo de contrato dos períodos do ano lá no Banco Central, no site do Banco Central. Porém, como é muito técnico, eu não vou fazer nesse vídeo agora. Mas quem quiser maiores informações sobre essas taxas ou se o contrato está realmente de forma indevida, eu estou deixando o link de um grupo que a gente tem aqui sobre revisões bancárias aqui na descrição, e estou deixando meu contato também. Se você quiser falar diretamente pelo WhatsApp comigo, estou à disposição. Existem casos que não vale a pena entrar com a revisão. Nem sempre entrar com a revisão é a melhor escolha. Em contratos com valores muito abaixo ou com poucos meses restante, o custo do processo pode não compensar. Nesses casos, a melhor saída é tentar uma renegociação diretamente com a instituição financeira. Em alguns casos, os juros aplicados a mais ali são tão baixos que não compensa. Por mais que eles sejam abusivos, vamos supor que no final dos cálculos realizados antes de entrar com a ação, fica identificado que teria só R$1.000 a R$2.000 de juros para poder pedir de restituição ou de abatimento do valor do contrato. Isso não compensaria propor a ação. Tem gasto com honorários advocatícios, gastos com possíveis custas processuais, possivelmente gasto com a perícia técnica ali. Então, o valor que você gastaria seria superior ao valor de restituição. Então, em alguns casos, mesmo havendo a abusividade, não tem a possibilidade de entrar com o processo. Não é a possibilidade, a viabilidade. E alguns mitos e verdades agora sobre esse tipo de processo. Muitos acham que a revisão de contrato significa quebrar um acordo e ter problemas com o banco. Isso é um mito. A revisão busca ajustar os contratos aos termos justos,
garantindo que o consumidor não seja lesado. O banco é obrigado a seguir as regras do Código de Defesa do Consumidor. Um dos principais mitos que a gente vê nesse tipo de situação é que você vai perder o crédito no mercado. E na verdade isso não acontece. Você vai perder o crédito se você não suportar o pagamento dessas parcelas e começar com diversos atrasos, ter seu nome negativado, constar como prejuízo lá no registrado do Banco Central. Isso sim te atrapalha o seu crédito. Fazer uma renegociação, uma revisão do contrato, seja ela administrativa ou judicial, não te atrapalha em nada. Uma verdade muito grande é que revisar os juros abusivos é um direito que você tem. Você não pode ser punido por exercê-lo. Essa legislação, ela é específica, te dá direito a fazer esse tipo de revisão. Então o banco que vier a te tirar o direito ao seu crédito em decorrência disso, ele pode ser até mesmo punido por estar fazendo isso. Eu acho que eu passei pelos principais pontos do processo de juros abusivo. Então, não aceite pagar o juros abusivo. Se você tem um financiamento, um empréstimo ou acha que está pagando mais do que deveria, é hora de você pegar o seu contrato, conferir os juros que estão sendo aplicados ali e procurar um advogado especialista. Ajuda a gente aí, curte esse vídeo, compartilha com quem precisa dessas informações e deixe no comentário se você já teve ou sofreu algum abuso com juros, com instituições financeiras ou até mesmo taxas aplicadas de forma ilegal. Deixa aqui no comentário. Muito obrigado, valeu, até o próximo.